Pessoal, veja que interessante. Da Revolução Francesa à independência do Brasil. Olha que legal aqui, ó, as datas. Eu vou ler aqui rapidamente para vocês verem nos dois livros, tá? Vou ler nesse e depois no 1822 aqui do lado. Que interessante. Para quem leu Eric Hobsbawm, no outro tem um título igual, uma grande obra dele, ó. 1789. Revolucionários franceses tomam a Bastilha. Prisão de Paris considerada símbolo da monarquia absoluta. George Washington é eleito primeiro presidente dos Estados Unidos. 1790. A França adota o sistema decimal de pesos e medidas. 1791. Rebelião de escravos massacra fazendeiros brancos na colônia de São Domingos, no Caribe. Wolfgang Amadeus Mozart morre em Viena de febre aos 35 anos. E aqui tem uma foto dele, ó, aqui do Washington. Quando perguntarem qual é a capital dos Estados Unidos, é Nova York ou New York, não caia nessa, tá? É Washington. 1793, o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta são executados na guilhotina em Paris. 1795, aos 25 anos, Napoleão Bonaparte derrota as tropas austríacas na Itália. 1797, o físico francês André Jacques Garnerin demonstra o seu invento, o paraquedas, saltando de um balão a 1.000 metros de altura em Paris. 1798, as tropas de Napoleão conquistam o Egito. 1799, médicos portugueses começam a aplicar em Lisboa a vacina contra a varíola, descoberta pelo inglês Edward Jenner. 1800, o governo dos Estados Unidos é transferido para a nova capital, Washington. 1801, Napoleão é eleito cônsul perpétuo da França. A Espanha, sua aliada, derrota Portugal na Guerra das Laranjas. 1802, o presidente Thomas Jefferson compra da França o território da Louisiana e dobra o tamanho dos Estados Unidos. 1805, na Catedral de Notre Dame, Napoleão coroa a si mesmo imperador da França. O médico japonês Hanaoka Seishu faz a primeira cirurgia com uso de anestesia para extinguir um câncer de seio da sua própria mulher. 1805. Sob comando de Lord Nelson, a Marinha Britânica derrota a França e a Espanha na Batalha de Trafalgar e assume o controle absoluto dos oceanos. Em Austerlitz, Napoleão massacra as tropas aliadas da Rússia e da Áustria. 1806, a Inglaterra proíbe o tráfico de escravos em todos os seus domínios. 1807, Napoleão declara o bloqueio continental na Europa contra a Inglaterra e invade Portugal. A família real portuguesa foge para o Brasil. Richard Trevithick, o inventor da locomotiva a vapor, demonstra sua máquina em Londres. Alguns dos acontecimentos que marcaram a época da fuga da família real portuguesa ao Brasil. 1808, o príncipe Dom João e a família real chegam ao Brasil. Forças britânicas e portuguesas derrotam Napoleão na Batalha de Vimeiro. Goethe publica na Alemanha a primeira obra da sua obra-prima Fausto. A primeira parte da sua obra-prima Fausto. Ludwig von Beethoven faz no Teatro de Viena a primeira apresentação da Quinta Sinfonia. 1809, Robert Fulton patenteia nos Estados Unidos o barco movido a vapor. 1811, os irmãos Grimm publicam na Alemanha seu primeiro livro de contos de fadas. 1812, Napoleão fracassa ao tentar invadir a Rússia. Os ingleses capturam Madrid. 1813, tropas aliadas derrotam Napoleão na Batalha de Leipzig. 1814, Donatien Alphonse François, o Marquês de Sade, morre aos 74 anos no asilo de Charenton, na França. O México declara sua independência da Espanha. O libertador Simão Bolívar ocupa Caracas, capital da Venezuela. 1815, tropas britânicas sob o comando do Duque de Wellington derrotam Napoleão na Batalha de Waterloo. O Congresso de Viena redesenhou o mapa político da Europa. 1816, Dom João VI torna-se rei de Brasil e Portugal depois da morte de sua mãe, Dona Maria I, a Rainha Louca. A coroação só ocorreu 2 anos mais tarde. A Argentina declara sua independência da Espanha. 1817, Revolução Republicana é sufocada por Dom João VI em Pernambuco. 1818, em Londres, Mary Shelley publica Frankenstein. 1819, o Savannah, primeiro navio a vapor a cruzar o Atlântico, parte dos Estados Unidos e chega a Liverpool, na Inglaterra, em 26 dias. 1820, revolucionários liberais portugueses tomam o poder na cidade do Porto.
e exigem a volta de Dom João VI a Lisboa. 1821, o inglês Michael Faraday constrói o primeiro motor elétrico. Napoleão morre na ilha de Santa Helena, suspeita-se que tenha sido envenenado. Dom João VI e a família real retornam a Portugal. 1822, às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo, Dom Pedro proclama a independência do Brasil. E aqui, dando sequência, não é mais 1808, é 1822, vejam que interessante como é a linha do tempo nesse livro. Continuando aqui. A Era das Revoluções, que é uma grande obra de Eric Hobsbawm, recomendo a leitura. Alguns acontecimentos que marcaram a época da independência do Brasil. 1798, em 12 de outubro, Dom Pedro nasce no Palácio de Queluz, no mesmo quarto em que haveria de morrer 35 anos mais tarde. 1801, morre Dom Antônio, primogênito de Dom João VI. Com isso, Pedro passa a condição de herdeiro do trono português. 1808, a corte portuguesa de Dom João chega ao Brasil, fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte, que invadiram Portugal. Em Viena, Ludwig von Beethoven faz a primeira apresentação de sua Quinta Sinfonia. Isso aqui repetiu no livro anterior. 1814, o México torna-se independente da Espanha. Simão Bolívar, libertador, ocupa Caracas, capital da Venezuela. 1815, Dom João promove o Brasil à condição de Reino Unido com Portugal e Algarves. Tropas britânicas comandadas pelo Duque de Wellington derrotam Napoleão na Batalha de Waterloo. Gente, olha esse peso que interessante, ó. É chumbo com couro. Foi o meu falecido sogro quem fez, Dr. José Duarte. Recomendo que façam, ajuda muito na leitura. Em sequência, em 1816, a Argentina declara a independência da Espanha. 1817, a Revolução Republicana é sufocada por tropas de Dom João VI em Pernambuco. É bom revisitar, que você fixa. 1819, primeiro navio a vapor a cruzar o Atlântico, Savannah, viaja dos Estados Unidos à Inglaterra em 26 dias. 1820, a Revolução Liberal do Porto exige a volta do rei Dom João VI a Portugal. As cortes portuguesas são convocadas para redigir uma nova Constituição e limitar o poder do rei. 1821, o inglês Michael Faraday inventa o motor elétrico. Dom João VI e a família real retornam a Lisboa depois de 13 anos no Rio de Janeiro. Dom Pedro é nomeado príncipe regente do Brasil. E, penúltima página, Napoleão Bonaparte morre na ilha de Santa Helena. As cortes portuguesas exigem a volta de Dom Pedro a Portugal. Por decreto das cortes, a administração do Brasil é dividida em juntas provinciais que se reportam diretamente a Lisboa. Peru e Panamá se tornam independentes da Espanha. 1822. A 9 de janeiro, dia do fico, Dom Pedro anuncia a decisão de permanecer no Brasil, contrariando ordens das cortes portuguesas. Em fevereiro, começa a Guerra da Independência na Bahia. A 7 de setembro, nas margens do Riacho Ipiranga, Dom Pedro proclama a independência do Brasil. Em 1º de dezembro, Dom Pedro I é coroado imperador do Brasil. 1823. No Piauí, entre 200 e 400 brasileiros tombam em 5 horas de combate na trágica batalha do Genipapo. Em 2 de julho, os portugueses são expulsos da Bahia. A 12 de novembro, a Assembleia Constituinte, convocada no ano anterior, é dissolvida por Dom Pedro I. 1824, ocorre em Portugal a Abrilada, golpe contra Dom João VI, tramado por sua mulher, Carlota Joaquina, e seu filho Dom Miguel. Dom Pedro I outorga a primeira Constituição brasileira, uma das mais liberais do mundo à época, a chamada Constituição da Mandioca. Vejam como história é fundamental para estudar direito, gente. A Confederação do Equador, revolução liderada por Pernambuco, é derrotada pelas tropas do Império. 1825, Frei Caneca, líder da Confederação do Equador, é executado no Recife. Inaugurado na Inglaterra o primeiro trem de passageiros. Portugal reconhece a independência do Brasil. 1826, após a morte de Dom João VI, o imperador Dom Pedro I do Brasil assume o trono português por uma semana com o nome de Dom Pedro IV. Morre no dia 11 de dezembro, aos 29 anos, a imperatriz Dona Leopoldina. Nome de estação de trem aqui no Rio de Janeiro. E finalizando, a última página, infelizmente, muito boa essa linha do tempo, né? 1828, Dom Miguel, irmão mais novo de Dom Pedro, assume o trono português após um golpe absolutista. A província cisplatina se torna independente do Brasil com o nome de Uruguai. Morre em Viena o compositor Franz Schubert. 1829, Dom Pedro casa-se em segundas núpcias com Amélia de Bucknor,
Princesa da Baviera, desculpa a pronúncia. 1830, Revolução em Paris. O rei absolutista Carlos X foge. O liberal Luís Felipe assume o trono. O escritor francês Stendhal publica O Vermelho e o Negro, sua obra-prima. Esse livro eu li, é o Le Rouge et le Noir. Muito bom esse livro, biblioteca da PUC da década de 80. 1831, Dom Pedro I abdica o trono brasileiro e retorna à Europa. Charles Darwin embarca para a América do Sul a bordo do HMS Beagle, onde ele faz a famosa obra Evolução das Espécies. 1832, Dom Pedro desembarca na cidade do Porto, à frente do exército liberal, e é cercado pelas tropas do irmão Dom Miguel. O escritor alemão Goethe morre no ano da publicação do segundo volume de Fausto, sua obra-prima. 1833, o francês Louis Braille desenvolve uma nova forma de escrita pela qual os cegos conseguem ler. Tem o Instituto dos Surdos, Mudos e Laranjeiras, que é um prédio magnífico que vale a visita para quem vem conhecer o Rio de Janeiro. 1834, a assinatura do Tratado de Évora, Monte, põe fim à Guerra Civil Portuguesa, vencida pelos liberais de Dom Pedro. Dom Pedro morre no Palácio de Queluz, deixando como sucessores em Portugal a filha, Maria da Glória, coroada como Dona Maria II, e no Brasil, o filho Pedro de Alcântara, que subira ao trono em 1841 como Dom Pedro II. Gente, recomendo muito essa leitura, é do mesmo autor de 1808, Laurentino Gomes. Excelentes livros. Um abraço, fiquem com Deus, saúde.